Fala galera, uma boa tarde a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Espaço da Bola para falar de futebol aqui nesse domingão, né? Estamos vindo aqui antes de começar os jogos aí desse domingo para falar um pouquinho aí desse formato que a CBF está adotando, né? Do protocolo que foi adotado aí para a volta do futebol agora, que eu sempre critiquei, né? Sempre falei aqui para vocês que, na minha opinião, o protocolo é todo errado, né? Todo atabalhoado. Então eu tô aqui para falar um pouquinho da minha opinião, como poderia ser, como poderia ter sido, e se eventualmente o futebol vier a ser paralisado de novo, depois o protocolo deve ser revisto e fica uma sugestão de ideia também para como a CBF pode colocar os jogos aí para acontecer, né? A mudar um pouco a logística. Antes de falar um pouquinho aqui, eu queria já convidar vocês a acompanhar nossas redes sociais. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, certo? E para você se inscrever também aqui no nosso canal e deixar o like aqui nesse vídeo para fortalecer um pouquinho o nosso trabalho. E eu queria também mostrar um pouco aqui um presente que a gente ganhou, né, do nosso colega lá da Relojoaria Marley. Ele fez aqui esse relógio personalizado aqui para o nosso canal. Então já está aqui participando também do nosso cenário, né? Das nossas gravações aqui de vídeo. O horário tá errado aqui porque eu ainda não comprei a pilha para ele, né? Então tá sem pilha aqui, ele não tá funcionando por enquanto, mas trabalho muito bonito, muito legal aí. Eu vou deixar o link também para vocês acompanharem lá o perfil, nosso parceiro que fez questão aí de dar presente pra gente, né? Então fiquem à vontade lá para olhar o Instagram dele, o perfil dele, para ver o trabalho que ele faz, né? Se você quiser também, ele pode fazer um relógio personalizado para você. Então vamos começar a falar um pouquinho desse assunto, né, da logística que a CBF adotou para as partidas. Esse retorno totalmente atabalhoado aí do futebol, né, começou primeiramente com o anúncio da CBF de retorno às atividades do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro. Só que os times, as federações locais também se movimentaram para voltar os campeonatos estaduais. Isso é que foi um crucial, né? Eu acho que foi a pior parte, assim, desse retorno. Foi essa intenção dos estados, de cada uma das federações, voltar à disputa dos seus campeonatos estaduais só por ganância mesmo, né? Querer terminar logo suas competições. E aí voltaram de forma muito atrapalhada, né? Muito atropelada. Eles viram com a CBF sinalizando com a volta do futebol brasileiro, né, a nível nacional, e aí eles pensaram, lógico, vamos voltar também, né, vamos voltar antes, tem que terminar antes do Campeonato Brasileiro. Aí, brincadeira também, né, bicho? Aí os campeonatos estaduais voltaram de forma muito abrupta, né, não foi algo gradativo, como deveria ter sido, como foi em todos os lugares do mundo. Né? Aqui no Brasil foi tudo assim, volta agora, volta hoje, amanhã, daqui a uma semana tem jogo, pronto. Foi assim. Né? Então, isso foi algo muito ruim também para a sequência aí do campeonato. E também, o Campeonato Brasileiro, o Brasil é um país muito grande. Né? E na Europa, a volta aconteceu, só que os países são pequenos. As viagens são menos desgastantes. O Brasil, para você viajar, por exemplo, um time do Sul para vir jogar no Nordeste, é uma logística muito grande. E os times do Nordeste para jogar com os times do Sul, mesma coisa. Então, essa quantidade de viagens às vezes atrapalha, né? Você agora o calendário tá apertado, tá inchado mais ainda, e os times têm menos intervalo entre as partidas, né? Vai ser muito jogo um atrás do outro. E aí essas viagens acabam até atrapalhando fisicamente os jogadores. Além de que a gente está tendo um nível de contágio muito grande. Na Série B a gente teve o caso do CSA, na Série A teve o caso do Goiás, na Série C o caso do Imperatriz. O Goiás já jogou, né? Também já voltou a atuar. E o CSA volta na terça-feira. O Imperatriz, infelizmente, eu não estou sabendo como é que está a situação do Imperatriz para poder passar para vocês. Mas o CSA jogou contra o Guarani e alguns jogadores do Guarani testaram positivo. O Guarani jogou com não sei quem, que passou, deve ter desencadeado um efeito em cadeia. Né? O time do CRB aqui, apesar de não ter apresentado ninguém com caso positivo de coronavírus, jogou com o Juventude apresentou caso de coronavírus. Jogou com o Oeste apresentou caso de coronavírus. Então, pode ser que você seja um transmissor, você não pega a doença mesmo, né? Você cria os anticorpos mais rápido, mas você transmite. Acaba acontecendo isso. Pode ser, não sei, velho. Ninguém sabe como é que acontece, né? Essa doença, o contágio, é uma doença muito pouco conhecida para todo mundo. Então fica até difícil da gente opinar sobre isso. Só que fica desencadeando efeitos em cadeia. Você vai passando para um time que passa para outro, que passa para outro, daqui a pouco tá todo mundo infectado. E fica, às vezes, esse medo, né, de acabar atrapalhando o andamento do Campeonato Brasileiro. E uma das minhas sugestões para isso tudo seria, sei lá, setorizar, como aconteceu com a Copa do Nordeste. Foi todo mundo para uma cidade só, foi todo mundo para Salvador. Evita viagens, você faz uma viagem só, concentra e joga lá.
né? E aí como é que poderia ter sido feito isso no Campeonato Brasileiro? Você pega os times da Série A, por exemplo, da Série B, da Série C também, né? E você divide em grupos menores, grupos com 4 times, por exemplo. E aí você pega esses 4 times e localiza eles em outras cidades. E aí você já faz todas as partidas entre todos esses times, como se fosse um grupo, né? Fase de grupos, por exemplo. Aí vale, claro, para classificação geral. Mas aí, por exemplo, você pegaria CSA, CRB, Sampaio Corrêa e Vitória, por exemplo, esses 4. Colocava todos sei lá, Recife, uma cidade neutra, né, para todos os times. Todo mundo vai para Recife. E aí você teria os centros de treinamento lá, né, para cada um dos times, você teria os estádios onde teriam os jogos, e aí você poderia até evitar viagens, porque aí, por exemplo, o CSA não precisaria ir jogar em Salvador, não precisaria ir jogar contra o Sampaio Corrêa no Maranhão, né, evitaria já essa grande quantidade de viagens. Você poderia, então, ajudar no reforço físico dos atletas, né, você, sem essas viagens desgastantes e tal, você pode focar nos treinos regenerativos. Então, seria uma opção interessante. E aí, por exemplo, o CSA nesse caso, eu falo do CSA porque é o time que eu mais acompanho aqui, já teria jogado as 2 partidas contra o CRB, no caso, o Sampaio Corrêa, no caso, e o Vitória também, nesse caso, né? Nesse pensamento. E aí você faria um rodízio, de novo, né? Já teria 6 jogos, 6 rodadas já teriam passado. E aí você faz esse rodízio. Aí, por exemplo, pega o CSA, né, que já jogou contra esses 3, joga contra Oeste, Juventude e Ponte Preta. E pega todos eles e coloca, sei lá, em Brasília, por exemplo, em Cuiabá. E aí você pega esses outros 4 times e todos eles vão ter que fazer jogos de ida e volta entre si. Então você joga todo mundo lá e contra todo mundo. Já foram mais 6 rodadas. E aí você vai fazendo esse rodízio, né, essa rotação, essa rotatividade dos clubes. E você, por exemplo, se dividir em grupos de 4 equipes, você teria 5 grupos, né, na Série B. Seriam 5 cidades, 5 sedes. E na Série A a mesma coisa, mais 5 sedes. Né? Na Série C é diferente porque são 2 grupos, grupo A e grupo B, né? Teriam que ser divididos em grupos de 5 atletas cada, mas seriam 4, por exemplo. E aí você teria várias cidades sedes espalhadas pelo Brasil, recebendo uma série de rodadas, como aconteceu com a Champions League agora em Lisboa, como está acontecendo, né? Como aconteceu com Salvador na Copa do Nordeste. Então, a gente poderia setorizar isso tudo e evitar um contato, por exemplo, do CSA com vários outros times. Você teria o CSA apenas com outros 3. E aí você evitaria de que acontecesse efeito em cadeia. Você teria só 4 times afetados por esse contágio. E aí esses times aí, eles jogando entre si lá, não passariam para outros times, né, das suas divisões. E aí você poderia ter um controle maior dessa quantidade de infectados. Mas, infelizmente, o protocolo adotado não foi esse, né? Foi uma ideia que surgiu ao longo do tempo, então a gente poderia pensar em alguma coisa assim, alguma coisa mais eficiente. Porque o Brasil é um país grande, um país continental, não é um país pequeno. Não é como um campeonato estadual que você faz viagens curtas e você chega na cidade de destino. Né? Você tem que fazer viagens grandes, viagens que às vezes duram mais de 10 horas para você chegar em algum lugar, com questão de escala, muda voo, muda avião, né? Conexão, todas essas coisas. A gente sabe que as viagens aqui no Brasil são bem desgastantes. E aí você já cortava de vez essa questão desse efeito em cadeia, né? De um time contamina outro, que contamina outro, que contamina outro, e você vai espalhando como uma árvore, né? Você contamina um, que contamina outro, aí você já vai jogar contra outra equipe, aí já são mais 2, aí essas outras equipes vão jogar com mais time, aí já são mais 4, aí vai fazendo aquela árvore de crescimento, né? De contágio. Então, setorizando, na minha opinião, seria uma ideia, uma opção para que não houvesse esse efeito em cadeia, né? Então, eu acho que ainda pode ser adotado se ocorrer, por exemplo, um surto maior, né, e tiver que parar um pouco o futebol. Poderia se pensar, você pega os times que ainda não jogaram entre si e faz esses grupozinhos, né, coloca em algumas outras cidades, né, mas aí você pode sim fazer esse tipo de ideia, colocar em prática, né, e é só uma das ideias, eu trouxe aqui agora uma opinião. Então você pode também deixar nos comentários aqui a sua opinião, você pode participar aqui com a gente sempre tenta responder na medida do possível. Então, galera, deixei já aqui um pouco da minha ideia sobre isso tudo, né? Então vamos encerrar aqui esse vídeo e até amanhã que tem pré-jogo já do CSA, viu? Vai ter jogo na terça-feira, CSA e Operário. Grande abraço pra todo mundo, valeu galera, até mais, até o próximo vídeo aqui.